o guia para trazer tua carreira para o digital sem se perder de si mesmo. Gente que tem muito a oferecer, mas ainda se sente travada em trazer tua carreira para o digital, ou ainda se sente insegura para dar qualquer passo na tua carreira, simplesmente por achar que ainda não é o suficiente. Hoje eu quero te trazer um plano prático para que tu possa trazer tua carreira para o digital de maneira consciente e ainda estratégica. Muito bem-vinda a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Etapa 1. Clareza de quem você é e o que você entrega. Muito comum uma profissional que quer começar a trazer a carreira para o digital pensar assim: é só eu começar a postar conteúdo, é só eu começar a aprender um pouco mais sobre Canva, eu colocar ali algumas frases, alguns conteúdos e postar. É só postar. Mas tu já parou para pensar em quais são os teus talentos, as tuas experiências, os acontecimentos da tua vida que te marcaram e foram decisivos para onde tu chegou aqui agora? São as tuas paixões, os teus valores, os teus hobbies, o que tu gosta de fazer de verdade. Aqui eu não tô falando de um padrão, de compartilhar uma rotina e ter um checklist diário de uma rotina leve que parece que é o que tá todo mundo fazendo. Não, é entender realmente o que está dentro da tua rotina, o que te energiza, o que faz sentido para ti, os teus hobbies e não o hobby da moda. O que também tu já faz muito bem fora do digital, o que tu já faz muito bem dentro do teu campo de atuação. Um exemplo disso são as profissionais, exemplo da psicologia, profissionais que atendem muitas demandas no consultório, mas querem focar numa coisa só e não sabem no quê. E não param para pensar em como são os seus dias, os seus atendimentos, quais desses atendimentos mais gostam de realizar. Quando eu atendia como consultora de carreira, eu percebia como eu saía energizada quando eu conversava com pessoas que tinham essa mentalidade empreendedora, que desejavam trazer a carreira para o digital. Então, prestar atenção nisso é muito importante, prestar atenção nos nossos dias, no nosso trabalho, em como a gente se sente ao fazer o que a gente faz. E aí a gente pode ir também afunilando um pouco mais. Se eu gosto mais de falar sobre carreira, de atender demandas de carreira, ou eu gosto mais de atender demandas de ansiedade, será que não faz sentido que eu comece a criar um conteúdo nesse aspecto, que é o que eu gosto de estudar, de falar? Pense nisso. A etapa 2 está muito relacionado a isso, que é encontrar o teu ponto de conexão com esse espaço digital, que é entender quais dores ou qual a dor que tu resolve ou pode resolver do público que vai chegar ali. Não só pensando no teu serviço, mas o teu conhecimento, as tuas experiências, experiências profissionais e pessoais, como tudo isso em conjunto pode impactar essas outras pessoas que vão chegar ali e consumir esse conteúdo. Para além da frase, para além do aquele post de Canva pronto, o que tem por trás? Qual é o ensinamento? O que realmente tu está compartilhando e por quê? Pense também nas pessoas. Quem que precisa disso? Talvez tu vá falar de ansiedade, um exemplo. Ansiedade em transição de carreira. Eu já citei esse exemplo em algum outro vídeo. Para quem é esse conteúdo? Quem que está buscando esse conteúdo? O que essa pessoa deseja? Como esse conteúdo pode impactar a vida dela? Pense nisso. E como tudo isso também pode se conectar, no fim, com o teu serviço. Dentro dessa conexão, é importante também que tu possa fazer essa análise do que já tem. Quem já está falando sobre isso? O que fala? E mais do que isso, o que falta? O que falta nesses conteúdos que já estão por aí que tu pode acrescentar? Etapa 3, construa uma presença com intenção. Em quais ambientes tu quer estar presente ou tu acredita que seja importante estar presente para começar a testar? Quando a gente fala de trazer a carreira para o digital, também não é uma linha, né? Não é uma reta. Não é onde a gente faz isso e é assim que vai ser. É importante que a gente faça testes. E hoje, por exemplo, com o TikTok surgindo, tem muita gente ainda resistente a fazer testes nesse ambiente. Mas
Eu não tô dizendo aqui que tu precisa ir agora pro TikTok, eu tô dizendo que tu precisa fazer uma análise de lugares e como tu pode estar nesses lugares. Tem muita gente que pensa assim: agora o TikTok tá bombando, então eu vou pro TikTok porque é lá que eu vou crescer. Mas tem muita gente que tá crescendo sem estar no TikTok. Significa que talvez elas possam estagnar em algum momento? Não necessariamente. Se elas têm uma visão de longo prazo bem estruturada, elas podem estar conectadas com essa visão de longo prazo. Mas ainda assim, mesmo conectadas com essa visão de longo prazo, pode ser que em algum momento elas entendam que seja interessante ir para aquele espaço. Não significa que é um fracasso, não significa que. Significa apenas que está aberta a tentativa. Pessoas também que pensam assim: ah, eu preciso estar nesse ambiente aqui. Eu preciso fazer desse jeito, porque é desse jeito que tem funcionado. Uma pessoa que gosta muito de gravar vídeos e acha que tem que escrever textos. Ou o contrário, uma pessoa que gosta de escrever textos e acha que tem que gravar vídeos. Mas existe ferramenta para todos os tipos de gosto. E aí a gente pode ir construindo um processo de produção de conteúdo dentro do que a gente gosta. Então, um exemplo, eu gosto muito de escrever, esse é só um exemplo, eu tenho trabalhado isso, inclusive, em mim. Eu gosto muito de escrever, e aí eu vou gravar vídeo, eu vou criar. O meu foco maior vai ser gravando vídeo? Será que não é mais interessante, como eu já gosto de escrever, eu começar com uma plataforma em que eu vá escrever, e aí desse conteúdo, porque eu vou estar me nutrindo também ao fazer isso, desse conteúdo eu reverbero e começo a também ter ideias para os meus vídeos. E aí eu vou desmembrando esse conteúdo. E não começar com uma coisa que talvez não é a que eu tenha tanta conexão de fazer. Então, é pensar em tudo isso para que tenha intenção na produção. Etapa 4, conectada com o que eu acabei de falar: teste, aprenda com o teste e não tenha medo de ajustar. Maturidade digital vem da repetição. Não tem como eu ter uma análise, eu analisar como está o meu desempenho se eu faço um post por mês. Não tem como eu analisar meu desempenho se eu faço um movimento isolado a cada 2 meses. Então eu preciso de repetição para que eu possa compreender o que está funcionando, o que não está funcionando. O que não funciona não é sinônimo de fracasso, é sinônimo de aprendizado. O que eu posso aprender com o que não funcionou e como eu posso transformar isso. É desenvolver essa mentalidade perante a esse espaço, perante aos nossos movimentos dentro desse espaço também. Não esperar também a perfeição, não esperar que o primeiro post vai ser perfeito, que o primeiro vídeo vai ser perfeito, que o primeiro movimento vai ser perfeito. Essa é a maior armadilha que a gente pode criar. Eu sempre falo aqui da importância da clareza, de adquirir essa clareza a partir do processo de autoconhecimento, que é muito importante. Só que a gente tem que ter o cuidado de não ficar só no planejamento, só aqui nos nossos pensamentos e deixar de agir, porque muita dessa clareza só vai vir da ação. O processo de autoconhecimento ele não fica só aqui. Se não tem execução, se não tem movimento, ele não tem uma mudança. E o processo, parte do processo de autoconhecimento é mudar, melhorar, crescer, se desenvolver. Então a gente precisa sim da ação. Sem a ação não existe um desenvolvimento, não existe um avanço. Então não queira só a clareza aqui, é achar que quando tudo estiver perfeito aqui, quando eu estiver com tudo pronto mentalmente ou tudo planejado, aí sim vai dar tudo certo, vai ser perfeito. Não vai. Etapa 5, transforme os seus serviços. Com o digital é muito possível que a gente construa um infoproduto ou que a gente aprimore os nossos serviços. Aqui um exemplo de nutrição. Uma pessoa que tem um atendimento X, aquele atendimento padrão dentro da nutrição. Ok, ela pode ter aquele atendimento padrão e seguir com isso até um certo ponto. Mas vai chegar um momento, inclusive um momento em que ela está aprofundada naquele conteúdo, que ela já está construindo e fortalecendo essa marca pessoal dentro daquele meio, em que ela pode também ir melhorando os serviços dela. É ter algum pacote diferente, é ter diferenciais dentro disso. Talvez ela tenha o pacote de atendimento. Recentemente, inclusive, eu fiz um atendimento com uma nutricionista que ela tem vários pacotes. E aí,
2 ou 3 dos últimos pacotes dela têm acesso a cursos digitais dela. Então é um diferencial. Assim como pode tornar o teu serviço ainda melhor também na prática. O que pode acrescentar um exemplo disso é que eu comecei criando conteúdo sobre autoconhecimento. O meu primeiro infoproduto foi um e-book de autoconhecimento. Foi relacionado ao que eu já criava. Só que depois disso eu também fui me aprofundando tanto na minha carreira, nos conteúdos, em como eu queria fazer acontecer, no que eu queria fazer. A gente vai se aprofundando na nossa vida, na nossa carreira, no que a gente gosta, trabalhando mais e se aprofundando mais no processo de autoconhecimento. Os próximos passos, eles têm que ir avançando junto com a gente, junto com a nossa maturidade. E por último, mas não menos importante, use a psicologia, trabalhe a sua mentalidade a seu favor. Nesse espaço, num espaço onde as coisas estão mudando, avançando muito rápido, é importante que a gente não queira só sair correndo e avançando também. Que a gente avance, mas com consciência do que faz sentido pra gente. Se pergunte um pouco mais. E mais do que isso, não queira abraçar o mundo. Esse é um equívoco também. É não querer também só ficar consumindo. Eu quero gravar um vídeo só falando sobre isso, sobre como o consumo em excesso impacta a nossa produção. E não, a gente não abre espaço para pensar, espaço para descansar, que é imprescindível para que a gente se mantenha nesse espaço e mantenha construindo a nossa carreira nesse espaço, impulsionando a nossa carreira nesse espaço. Eu espero que essas dicas tenham sido valiosas para ti, que possam te colocar a pensar nos movimentos que tu quer fazer e como quer fazer. Se tu gostou desse conteúdo, se tu quer impulsionar a tua vida e a tua carreira, a tornar elas mais significativas, a ter realmente orgulho do que faz e do que vive, eu te convido a me acompanhar aqui também lá no Instagram, @BrunaVairosC. Até o próximo!